Escola Bíblica Dominical. Vamos estar dando início com o hino de número 46 do cantor cristão, Jesus me transformou. Aqueles irmãos que podem se coloquem de pé e abram suas Bíblias para o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 24, do verso 23 ao 34. Eu estou fazendo a leitura, cada irmão pode acompanhar na sua versão. Provérbios capítulo 24, do verso 23 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão a vida agradável e receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Passei pelo caminho do preguiçoso e pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda a parte, e o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado.
Amém, irmãos? Vou convidar o Jonas que possa vir fazer uma oração, agradecendo a palavra que foi lida. Oremos. Santo Deus, Pai Celestial, agradecemos por estar aqui neste culto, reunidos para honrar e glorificar Teu nome, Senhor. Te pedimos também pela mensagem que será ministrada hoje de manhã, que o Senhor possa estar abençoando, possa estar tocando nossos corações. Aproveitamos e pedimos, Senhor, pela vida de todos aqui neste país, que o Senhor possa estar abençoando nossos governantes, também que o Senhor possa estar cuidando da saúde de todos, meu Deus. Que o Senhor, no seu tempo, que possa estar curando o mundo dessa pandemia, Senhor. É o que te pedimos, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos continuar louvando a Deus com um corinho alfa e ômega. cantarmos o último corinho desta manhã, peço que os irmãos se coloquem de pé novamente e vamos louvar o Senhor com o corinho de número 90, Não Temerei. Sem fim.
Bom dia a todos. É muito bom podermos adorar ao nosso Deus nesse dia chuvoso, nesse dia frio. Deus sabe o que é bom para enviar para esse mundo, né? E agora nós estamos passando esse tempinho gostoso de frio. Para alguns gostoso, para outros nem tanto, né? Frio às vezes alguns gostam e outros não, mas que bom podermos estar reunidos na casa do Senhor, no dia do Senhor, e também poder transmitir aos nossos irmãos que estão nos seus lares, por causa desse isolamento, nós termos esse recurso é uma dádiva do nosso Deus, amém? Não esquecendo que hoje à noite, hoje de manhã, nós teremos 2 períodos. Nós vamos fazer esse primeiro período com esse devocional em Neemias, e teremos o segundo período da EBD. Hoje o Fábio vai voltar a assumir a EBD, teremos EBD modelo devocional, mas teremos 2 períodos de instrução na parte da manhã. E na parte da noite nós vamos continuar estudando a carta de Tiago. Se os irmãos puderem ler novamente o capítulo 1 de Tiago, nós estamos meditando em Tiago e então nós vamos meditar na segunda parte do capítulo 1, são vários pontos importantes de aprendizado que nós temos naquela carta, tá bom? Então, leiam Tiago, capítulo 1, se possível. Meus irmãos, abram suas Bíblias para Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5, nós vamos concluir Neemias 5 hoje. Nós fizemos em 2 partes. A primeira parte, no domingo passado, nós demos a atenção ao problema em si, que estava ocorrendo com o povo aqui no retorno para a reconstrução dos muros. Houve um problema interno, além dos desafios externos que estavam acontecendo. Os inimigos estavam atacando Neemias e toda a comitiva que fora para reconstruir os muros. E hoje nós vamos focar no como resolver os problemas. Nós temos uma instrução preciosa aqui do como resolver os problemas. Nós temos alguns extremos que nós vivemos, de que se nós estamos diante de um problema, não resolver o problema. Esse é um extremo. Ficarmos apáticos com relação a ele, com receio dos conflitos que podem vir. E o outro extremo é resolver os problemas da pior maneira possível. E, na verdade, não é resolução do problema nesse caso, é o agravamento dele. E nós precisamos, então, recorrer às Escrituras e aos princípios que nós temos aqui para sabermos como procedermos diante dos problemas. Veja no versículo 1, nós vamos ler verso 1 do capítulo 5, nós não vamos ler todo, porque nós já o fizemos. Então nós vamos ver o verso 1 e depois leremos o verso 6. Leremos o verso 1 e depois o verso 6. A palavra de Deus nos diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, o que aconteceu com Neemias? Muito me indignei. Vamos orar. Querido Deus, somos agradecidos por este momento precioso de meditação na Tua Palavra. Clamamos neste momento por sabedoria que vem do alto, certos de que não conseguimos compreender, se não for pelo Teu Espírito Santo. Deus, nosso desejo é que a Tua Palavra possa ter o efeito que ela sempre tem. Ela não volta vazia. Que pessoas possam chegar à compreensão de Jesus Cristo como Salvador e que o Teu povo possa ser edificado. Dá-nos sabedoria, Senhor Deus, para lidar com os problemas e conflitos que surgem
em nossas vidas. Nós clamamos neste momento por sabedoria do alto, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Como nós mencionamos, hoje nós vamos falar em como resolver os problemas. Eu acho que todos nós aqui já tivemos a experiência de tentar corrigir um problema e criar mais 3. Eu acho que não sou o único nessa, né? Seja um problema familiar, seja um problema no trabalho, seja um problema eclesiástico no contexto da igreja, e quando nós vamos resolver, nós percebemos que nós não resolvemos aquele e que nós ganhamos mais 3. Você também já deve ter tido a experiência de tentar aconselhar um amigo e ganhar um inimigo. E isso muitas vezes acontece. O conselheiro, ele tem esses desafios, né? Pessoas que outrora eram grandes amigos, por causa do aconselhamento, se tornam inimigos. Você já teve a experiência também de tentar aliviar as dores de cabeça e sair de lá com uma enxaqueca vertiginosa. E isso às vezes acontece conosco. Já aconteceu comigo, penso que também com os irmãos. O grande problema é que nós não nos atentamos para o como resolver os problemas. Nenhum de nós aqui é expert em resolução dos problemas. Todos nós aqui temos dificuldades. Ora nós achamos que estamos resolvendo o problema, mas nós estamos muito mais colocando um pano quente em cima. Colocar pano quente, já ouviu essa expressão, né? Colocar pano quente em cima de algo que está podre, ele vai apodrecer mais, ele vai abafar a situação. E nós achamos que estamos resolvendo o problema quando não estamos. E, ora, nós estamos usando das filosofias e dos recursos que nós achamos ser convenientes para resolver aquele problema, e certamente, no momento, parece estar resolvido, mas ao longo dos anos, esse problema vai se arrastando junto da pessoa naquele contexto em que o problema se instalou. Então, nós precisamos, de fato, aprender biblicamente como resolver algumas questões problemáticas em nossas vidas. Lembre-se também de que todos nós vamos experimentar isso. Todos nós teremos problemas das mais variadas formas. Deixe-me dar um exemplo para termos uma noção de que parece que a família espiritual nunca tem problema, né? Não, a minha família, se ela orar muito, e se ela ler muito a Bíblia, e se nós formos espirituais, nós não vamos ter problema. Olha a vida do homem chamado amigo de Deus. Quem foi chamado amigo de Deus? Abraão. E olha a vida dele. Fácil, não é? Aí você olha a vida de Jacó, aí você olha a vida de Davi, aí você olha a vida do próprio Mardoqueu, que era um homem temente a Deus, um homem que instruiu os seus filhos. Nós vemos isso pela própria instrução da sua sobrinha e tudo mais, sua prima, né? Não sei se é sobrinha prima, alguns falam sobrinha e outro prima, mas ele trouxe uma belíssima instrução. Olha para a vida do próprio Samuel, com os problemas com seus próprios filhos. Então nós pensamos que, se nos agarrarmos às Escrituras e à oração, nós vamos evitar os conflitos. Cuidado com essa ideia não é bíblica. O que nós temos é que dentro do próprio contexto de uma igreja que vivia um momento totalmente espiritual e único, que é a igreja primitiva, ela teve logo de início 2 problemas sérios, que tiveram que ser resolvidos de maneira espiritual, bíblica, buscando orientação no Senhor, no capítulo 4. Houve um clamor de uma das viúvas gregas contra as viúvas judias, lá na igreja primitiva. E logo em Atos capítulo 15, logo depois do capítulo 13, onde acontece o grande evento missionário saindo ali de Antioquia, então nós vemos ali uma igreja espiritual, uma igreja fortalecida. Logo ali no capítulo 3, nós vamos perceber que havia mestres, doutores no meio do povo de Deus, homens sérios, Pedro, Tiago, João, estavam lá, mas tiveram que ter um concílio porque estavam tendo problemas na igreja
dos judeus contra os gentios. Então perceba, os problemas fazem parte. O apóstolo Paulo teve que lidar com vários deles, não é? Ora escrevendo uma carta, ora tendo que ir pessoalmente resolver os problemas e as questões. Problemas de relacionamento, ou nós vamos nos esquecer de Evódia e Síntique, ou nós vamos esquecer de que Paulo teve que interceder por Filemon diante do seu camarada, cuja igreja estava em sua casa. Então, quando nós olhamos de maneira geral para as Escrituras, nós vemos que, mesmo em momentos de grande piedade, houveram grandes conflitos. E não diferente aqui no livro de Neemias agora. Então, o que nós já fizemos? Nós já vimos os conflitos, propriamente dito, de Neemias 5. Nós vimos que eles estavam enfrentando problemas internos, e esses problemas eram que os irmãos mais abastados, egoístas, estavam se aproveitando dos irmãos menos favorecidos. E nós vimos então que o egoísmo nos faz esquecer do amor para com os irmãos, da palavra de Deus, da liberdade que foi concedida por Deus ao seu povo. Nos esquecemos do testemunho que nós precisamos dar para com os de fora, e nos esquecemos de que Deus irá nos julgar um dia. E então agora nós vamos analisar como Neemias lidou com esse problema, essa questão. Primeiro, considerando o assunto com sabedoria. Veja o verso 7. Note comigo o verso 7 do capítulo 5. A palavra de Deus nos diz assim: e considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: sois usurários cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles uma grande assembleia. A palavra diz aqui, considerando o assunto. Ele diz que considerei. Antes dele considerar o assunto, houve o que no coração de Neemias? No verso 6. Muita indignação. E esse é o grande conflito do nosso coração. É querermos resolver os problemas no ímpeto da nossa indignação. Neemias ficou extremamente indignado com essa situação. Eles já estavam enfrentando problemas externos, e agora os ricos estão tomando posse dos seus irmãos mais pobres na terra. Que é isso? Ele vai se indignar muito, e então o próximo verso nos diz: considerei. A palavra considerar aqui é pensar sobre o tema, refletir sobre o tema. É muito interessante como nós deixamos ser influenciados pelo que nós ouvimos. Quando nós ouvimos alguma coisa, nós não analisamos o caso. Além da muita calma nessa hora, e essa é a expressão usada muitas vezes, diante do que nós ouvimos, muita calma nessa hora, na verdade o que a Bíblia diz é muita sabedoria nessa hora. Por quê? Porque nós podemos ouvir certas coisas e nós vamos precisar agir. Em outros momentos, nós vamos ouvir coisas erradas e devemos analisar antes de agir. Em outros momentos, nós vamos ouvir coisas certas, mas precisamos também agir na hora certa, porque se agirmos na hora errada e de maneira errada, os efeitos serão catastróficos. Então, são muitas as possibilidades aonde nós podemos cometer erros. E as dores virão, cismas podem acontecer, divisões podem acontecer, uma igreja pode rachar, uma família pode paralisar em desânimo. Ou seja, Neemias controlou seus sentimentos, controlou seus pensamentos, para ser capaz de oferecer ao povo uma solução que não trouxesse uma divisão, porque lembra, ricos contra os pobres. Nós temos dois grupos aqui. O problema está envolvendo dois grupos. Não foi diferente em em Atos capítulo 4. Viúvas gregas, viúvas judias. Todos faziam parte da igreja. Atos 15, não é diferente. Judeus
contra gentios, um cisma, uma divisão poderia acontecer. E aqui não diferente. Então Neemias teve que considerar. Meus irmãos, Provérbios 16, 32 nos diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. É bonito isso nas Escrituras, porque os poéticos nos trazem essa instrução de que aquele que controla os seus ânimos é melhor do que aquele que toma uma cidade toda. Já percebeu esse contraste, essa comparação que a poesia bíblica faz? Então, Neemias precisou controlar os seus ânimos. Nós vamos ver em outro contexto que Neemias teve que agir de maneira impetuosa. E Deus abençoou. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Né? Esdras também. É bonito ver nos dois livros, Esdras e Neemias, posturas corretas diante da resolução de alguns problemas. E aqui Neemias, ele controla o seu ânimo, e então ele vai aconselhar, ele vai pedir ao povo que estava expoliando os seus irmãos uma atitude, uma postura de arrependimento e de ressarcimento para com os seus irmãos. Precisamos estar atentos a tudo o que nós ouvimos. Cláudia, na minha mesa tem 2 livros do Spurgeon, Lições aos Meus Alunos. Traz eles, eu anotei aqui para ler, esqueci de trazer o livro. Por gentileza, pega para mim. Então, Spurgeon, ele ouvia muitas críticas. Spurgeon, no seu contexto, ele foi alvo de muitas críticas. Diante dessas críticas, ele deixou um conselho registrado. Ele usou esta postura diante dos seus críticos, e ele nos aconselha também isso, diante dos problemas a serem resolvidos. Spurgeon diz o seguinte: tenha sempre um ouvido surdo e um olho cego. Ele diz: não dê ouvidos a tudo. E em defesa contra os seus críticos, ele diz o seguinte: você é senhor da sua língua, mas eu também sou senhor dos meus ouvidos. Você pode dizer o que lhe agradar, mas ouvirei só o que eu escolher. Então perceba, nós somos afetados pelo que nós ouvimos, ou não? Ou não? Quando você está resolvendo um problema, você ouve uma coisa. Está lá, lições aos meus alunos. Deixa eu ver se é esse aqui. Desculpa, irmãos, mas deixa eu analisar aqui. Se for esse, não precisa não. Isso, esse aqui. Obrigado. É esse mesmo. Então, nós somos afetados pelo que nós ouvimos. Quando nós estamos tentando solucionar um problema na família ou na igreja, e alguém fala algo que nos desagrada, é impossível não agirmos de acordo com aquilo que nós ouvimos, certo? Não é fácil. Então, no nosso ímpeto, nós vamos levantar contra e nós vamos querer nos defender. E em querer nos defender, nós podemos prejudicar ainda mais o problema que está tentando ser resolvido. Já passamos por isso. Eu já passei aqui na igreja isso. Os irmãos sabem. Eu já passei isso na minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu já passei isso no meu ambiente de trabalho, na empresa que eu trabalhei um tempo. A gente ouve uma coisa e então a gente quer reagir. Então o conselho de Spurgeon é: tenha sempre um ouvido surdo e um olho cego. Selecione aquilo que você ouve, para que você não tenha reações e ações baseadas naquilo que você está ouvindo. Porque senão o prejuízo vai ser grave. Né? É interessante isso. Então, nós podemos sim controlar o que os outros falam. Mas como assim? Tendo um ouvido surdo. Selecione aquilo que você quer ouvir. Quando pessoas falarem mal de você, lembra outra frase de Spurgeon? Diz: fique feliz, porque você é bem pior daquilo que estão falando de você. Então nós acalmamos o nosso ânimo, nós tranquilizamos, apaziguamos a nossa indignação, e foi isso que Neemias fez quando ele disse: considerei isso.
Então, outra atitude que nós devemos ter é jogar fora o espírito de suspeita. E isso, meus irmãos, nós somos mestres aqui em suspeitar mal dos outros. Em tudo nós suspeitamos. E Spurgeon, com relação a isso, ele diz o seguinte: evite com toda a sua alma aquele espírito de suspeita que azeda a vida de algumas pessoas. E para todas as coisas das quais você pode inferir algo intratável, volte um olho cego e um ouvido surdo. A suspeita faz do homem um tormento para si próprio e um espia dos demais. Uma vez que você comece a suspeitar, as causas da desconfiança se multiplicarão ao seu redor e o seu próprio espírito de suspeita criará a maior parte delas. Impressionante isso. Muitos amigos foram transformados em inimigos por terem sido objeto de suspeita. Portanto, não fique olhando em volta com os olhos da desconfiança, nem se ponha à escura como um abelhudo com um apressado modo de ouvir a respeito dos outros. Esteja atento. Por quê? Porque Spurgeon, é interessante você ler o contexto todo, quando ele ouvia coisas dos seus críticos, a tendência dele era vasculhar a vida dos seus críticos para ter na manga o que falar. Não é esses debates que têm acontecido entre os pastores do YouTube, quem já viu? Eu não vou citar nomes aqui, mas eles ficam se degladiando pelo YouTube, é um tentando investigar a vida do outro e falando, é porque você é isso, você é aquilo, eu te conheço, rapaz. Sabe esse tipo de coisa assim? Spurgeon foi tentado a fazer isso, e dentro desse contexto no qual Neemias está inserido agora, ele está num campo hostil, ele está num campo onde os pobres estão olhando para os ricos com ódio, com suspeitas em cada postura deles. Ele está num ambiente onde os ricos estão olhando para os pobres com vistas aos lucros que podem ter. E Neemias agora está colocado no meio desse campo de batalha e ele precisa ter uma postura correta. Neemias não podia suspeitar. Ele tinha que atingir o problema de maneira correta, no alvo. Meus irmãos, se considerarmos conosco todas as coisas que ouvimos, nós precisamos filtrar grande parte delas e sermos prudentes ao agir. Deus vai ser glorificado, o problema de fato vai ser resolvido, o povo vai se unir novamente, vai somar forças novamente, como aconteceu em Neemias. Deus nos conceda a sabedoria que vem do alto, para termos sempre um ouvido surdo e um olho cego. Tem ouvido muitas coisas de várias pessoas? Tenha sempre um ouvido surdo. Tem ouvido muitas coisas que falam a respeito de você? Tenha um ouvido surdo. Tem visto algumas coisas que estão te levando a suspeitar? Tenha um olho cego. Seja num ambiente de trabalho, seja dentro da família, seja num ambiente eclesiástico. Primeiro ponto que nós aprendemos com Neemias: vai resolver um problema? Considere. O que é considerar? Pense, medite, ore, não tome ações e reações no impulso da indignação. Considere antes. O segundo princípio que nós aprendemos com Neemias é: seja o exemplo naquilo que está sendo transgredido. Me lembro uma vez conversando com dois homens, numa situação, os dois estavam extremamente bêbados, só que um estava com sérios problemas de saúde já por causa da bebida, talvez uma cirrose hepática violenta, e um estava aconselhando o outro: meu amigo, você precisa parar de beber.
olhei, como assim? Um bêbado falando para o outro que ele tem que parar de beber? Que peso tem essa instrução? Seja o exemplo naquilo que está sendo transgredido, ou senão, não entre nesta causa. Nem entre nela, você não terá moral para isso. Versículo 19 nos diz assim, veja comigo, verso 19. Não, primeiro vamos ver a partir do verso 14, porque daí a gente vai entender o contexto todo. Veja, do verso 14 ao verso 19. Também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 30, o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo, tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz. Qual o motivo? Por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz reparação, ou seja, eu participei dessa obra, eu coloquei a mão na massa, e terra nenhuma compramos, e de todos os meus servos que se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações, que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. Agora, o que Neemias gastava, quando esses magistrados vinham visitá-lo, né? E se punham à minha mesa, e o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas, também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies, e nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era o quê? Grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias, em outras palavras, está usando, eu acho que foi Paulo que parafraseou, né, Neemias, estas mãos me serviram. Ele não se utilizou dos recursos que era por direito dele. Ele foi instituído como governador pelo rei, pelo governador de Jerusalém. Ele teria por direito, sim, uma cobrança de tributos, um salário específico. Ele está dizendo, eu não me aproveitei disso. Ou seja, Neemias não era só um homem de palavra, mas ele era um homem de vida. E esse é o grande problema no meio do povo de Deus, falarmos que somos pessoas de palavra, mas não o sermos de vida. As pessoas estão olhando para nós, e após olharem, aí nos ouvirão. Caso contrário, não entremos nessa causa. Não entremos nessa causa. Um homem que não aproveitou dos privilégios do seu cargo, ele custeou do próprio bolso os gastos que teve com ele e com outros naquela empreitada. Ele se envolveu, ele participou ativamente da construção dos muros. Ele não explorou, mesmo tendo a oportunidade para fazê-lo. Neemias não usufruiu daquilo que ele tinha direito de usufruir. Mas aonde está a resposta de tudo isso? Aonde está a resposta de uma vida íntegra que nós precisamos ter? Qual? Final do verso 15. Mas eu não fiz assim, por quê? Por causa do temor de Deus. Neemias sabia que a recompensa viria do Senhor. Meus irmãos, isso é trabalhar com esperança, olhando para as Escrituras e para as promessas do nosso Deus. É não nos cansarmos de fazer o bem, porque sabemos que a seu tempo nós ceifaremos. Não é? Eu lembro de uma frase que ilustra muito bem esse momento de Neemias. 1 grama de exemplo vale mais do que 1 tonelada de palavras.
Então, pais, não tentem aconselhar seus filhos naquilo que vocês mesmos não estão vivendo. Eu me incluo nisso. Olhando para mim, Fábio, você não pode aconselhar os seus filhos naquilo que eles não conseguem enxergar na sua vida. Você não deve ser só um homem de palavra, você tem que ser um homem de vida exemplar. Uma outra coisa interessante, ainda dentro desse princípio, note comigo no verso 10, e deixe-me explicar esse verso 10 aqui, a compreensão dele aqui para trazermos esse princípio à luz. Verso 10, também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Neemias está se incluindo aqui no problema, perceberam isso? A ideia aqui, pela fala de Neemias depois, não é que ele mesmo estava transgredindo nisso, mas que as pessoas pelas quais ele era responsável estava transgredindo. Ele se inclui. Ou não foi isso que Daniel fez quando leu Jeremias estando na Babilônia? Pecamos, Senhor. Os nossos pais pecaram, nós temos pecado. Esse é um outro princípio, é o fato de querermos aconselhar como se nós estivéssemos acima do problema. Já viu esse tipo de coisa? Já aconteceu com você? Você não se inclui, olha, nós somos assim. Eu poderia cometer coisas piores. Por isso que dentro do conceito de disciplina bíblica, nós encontramos uma instrução de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 1. Se algum irmão for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito do quê? De mansidão, olhando para quem? Para vocês mesmos. Porque geralmente nós queremos tratar dos problemas dos outros só porque nós não os cometemos. Nós queremos resolver os problemas dos outros como se vivêssemos numa outra atmosfera, né? Numa atmosfera muito espiritual. Na verdade, os espirituais sempre vão dizer, eu posso fazer coisas piores. Daniel se inclui, todos os grandes servos do Senhor se incluem. Isaías, que vivia uma santidade e piedade, sem dúvida, acima do que o povo estava vivendo, quando ele vê a santidade de Deus, ele diz, vou perecer, miserável homem que sou, eu vou perecer, estou morrendo. Ele se inclui. Esse é um princípio maravilhoso. Devemos participar dos problemas, participar da resolução dos problemas, de uma maneira que as pessoas que nos ouvem sabem que nós estamos sujeitos às mesmas paixões, os mesmos problemas, sabe que nós participamos ativamente daquela edificação e nos preocupamos com isso. Esse é o argumento que Neemias usa, eu construí o muro também. Essas mãos aqui serviram. Neemias então diz, eu sou exemplo porque eu não tomei daquilo que eu poderia tomar, porque eu sabia que o povo estava em grande opressão. Que lições nós podemos tirar daqui, meus irmãos? Vai resolver algum problema? Escute com atenção e considere o tema com sabedoria. Nunca troque os pés pelas mãos. Nunca. O Guedes leu um verso interessante de Provérbios hoje, que há uma grande responsabilidade na resolução do problema. Nunca diga ao inocente culpado e nunca diga ao culpado inocente. Porque Deus vai tratar disso. É uma responsabilidade grande quando nós estamos diante de alguns conflitos. Neemias encontra o problema aqui, ele sabe o que estava acontecendo. Então ele aponta para o problema, primeiro, com clareza. Sabe o que é? E fica aquela subjetividade que não chega a lugar nenhum.
Esse é o problema. Clareza. Devolvam. Vocês estão espoliando seus irmãos, vocês estão fazendo escravo aqueles que foram libertos por Deus. Clareza na tratativa do problema. Firmeza. Sabe o que é? Se vocês quiserem, não, firmeza, abandonem agora, sacuda Deus como estou fazendo com a minha roupa, sacuda Deus, cada um de vocês, se não cumprirem o que de fato precisa ser feito. Firmeza e amor. Neemias amava o seu povo. É interessante que a filosofia do mundo hoje, ela nos insinua de que se nós formos firmes, os nossos filhos ou as pessoas vão pensar que não as amamos. É o contrário, Provérbios nos diz o contrário. Provérbios diz que leais são as feridas feitas pelo amigo. O resto é bajulação. Não podemos bajular os nossos filhos, não podemos bajulá-los quando eles estão com problemas, quando eles precisam ser repreendidos, corrigidos, eles não precisam ser bajulados, eles precisam de firmeza em amor. Nossas esposas precisam ser repreendidas, os maridos precisam ser repreendidos, precisamos repreender sim uns aos outros, mas haverá uma percepção do amor mesmo na firmeza. É isso que a Bíblia diz. E por último, esteja certo de que você está sendo o exemplo do tema a ser tratado como Neemias está tratando aqui. Não foi à toa que Paulo, aconselhando o jovem pastor Timóteo, diz o seguinte: seja o exemplo dos fiéis, no trato, na fé, na pureza e no amor. Paulo não está dizendo para Timóteo, seja perfeito. Não, perfeito ninguém é. Se os meus filhos olharem para mim, eles vão achar em 5 segundos umas centenas de problemas. Se eu olhar para minha esposa, em 5 segundos eu vou achar dezenas de problemas. E ela também, olhando para mim, vai achar vários deles. Dezenas, centenas, milhares. Mas quando os nossos filhos olham para nós, quando nós olhamos para a esposa para o marido, uns para os outros, nós precisamos encontrar vida. Vida prática das Escrituras. Nós precisamos encontrar temor do Senhor, que nos permite nos relacionar de maneira adequada com o nosso Deus e nos permite nos relacionar de maneira adequada, benéfica e edificante com o nosso próximo. Olhemos para as Escrituras. Olha o que ela tem a nos ensinar. Querido Deus, obrigado por sua palavra, Senhor, que nos traz com clareza essas instruções a respeito do como nós devemos nos postar ou nos portar diante dos problemas que se levantam em nossas vidas. Às vezes problemas conjugais, às vezes problema com os filhos, aflições no ambiente de trabalho, conflitos no meio fraternal, no meio da comunidade da igreja. Dá-nos sabedoria que vem do alto, Pai. Que sigamos os conselhos desse irmão, que tenhamos sim um olho cego para não ficarmos suspeitando das pessoas. Que tenhamos sim um ouvido surdo para não reagirmos de acordo com o que nós ouvimos, mas de acordo com a sabedoria bíblica, a sabedoria que o Senhor nos dá. E é no nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Muito bem, 5 minutos,
e nós já retomamos, vamos retornar para a segunda